Olá, pessoal, tudo bem? Retornando aqui com a live. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém pode avisar aí, por favor? Estão me ouvindo? Deixa eu esperar alguém entrar aqui para poder. Alguém estão me ouvindo? Vamos ver quem está assistindo, se está ouvindo normalmente. Nós estávamos com problema de som. Estávamos com problema de som. Deixa eu ver se alguém. A convidada ouve, está ouvindo. Deixa eu ver se alguém aqui tá ouvindo. Parece que sim, alguém falou aqui. Deixa eu ver, tá ouvindo. Então, eu vou convidar aqui novamente a. vou- Então, gente, eu vou começar tudo novamente por conta desse probleminha de som, tá bom? Se vocês não estiverem me ouvindo, só dá uma sinalizada no chat que a gente vai acompanhando, né? Então, eu Olá, vou começar novamente, vamos. né? Então, hoje eu tô com a Sandra. Ela é uma autora de ficção intimista, transformou as suas vivências entre o Brasil e Europa, as experiências acadêmicas, empresariais, as suas vivências, as suas relações, né? Os silêncios vividos e observados. Então, ela colocou tudo isso, né? Trouxe para a escrita isso. Além de tudo isso, essa mulher ela é maravilhosa. Ela é doutora em química, né? Mas hoje nós não vamos falar de química, nós vamos falar somente sobre as questões de transição de carreira, motivação, um pouco da experiência dela. É, eu conheci a Sandra num sarau, né? E ali eu tive a oportunidade de escutar um pouco da história e a convidei para participar, para que ela participasse desse MotivaCast. E que bom que ela aceitou. Sandra, bem-vinda. Muito obrigada, Magnólia. Que bom que agora a gente consegue conversar com todo o pessoal. Eu queria dar boa noite para todos os que nos estão ouvindo agora e, sobretudo, uma boa noite carinhoso para você e te agradecer muito, realmente muito, pela oportunidade, pela hospitalidade e oportunidade de estar aqui. Realmente a gente se conheceu num sarau Sim. e foi muito bom, eu fiquei muito feliz de te conhecer lá. Eu acho que, como eu falei, rolou a química, né? Mas, então, eu acho que foi muito, muito bacana te conhecer. Tô feliz por essa aquisição na minha vida. Ah, igualmente, querida. Então, essa mulher, ela tem muita história, gente. E assim, eu fiquei impactada, né, em ouvi-la sobre as histórias dela. Aí eu fiquei assim, falei, eu preciso levá-la, eu preciso levá-la. E já tem um tempinho, gente. A agenda, né, do Motiva é bem difícil. E eu tentando ali, eu preciso arrumar um horário, eu preciso arrumar. E hoje calhou de dar tudo certo. Sandra, você é escritora. Eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Eu falo assim, hoje eu estou me apresentando como escritora, né? Eu posso definir que é a profissão que faz um apanhado de tudo aquilo que eu fiz na vida, né? Tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu superei, né? Porque você conhece um pouquinho da minha história, você sabe quanta coisa que eu superei, tive que superar. Tem uma frase que eu acho que é perfeita, que define muito bem as superações pelas quais não só eu, mas todos nós temos que enfrentar para buscar identidade. Essa frase ela de um escritor que chama George Eliot, britânico. George Eliot tem nome de homem, mas ela era uma mulher, Mary Ann Evans. E ela é uma das tantas que precisou trocar de nome para poder ser ouvida, para ter para ser levada a sério, digamos assim. A frase eu acho linda, nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.
Eu acho isso super motivacional, né? E ela incentiva a reinvenção, busca de sonho, independentemente da tua idade, passadas. Olha, a procura por identificação, eu acho que é uma coisa que é muito importante. A gente se inspira nos outros. A gente se inspira nas histórias dos outros para poder se identificar. A gente molda a nossa história de acordo com o entorno que você tem. E a gente já nasce, isso aí eu já vou pegar o assunto do meu livro, a gente já nasce com uma história da gente, né? E essa história é passada através de tudo aquilo que nos pertence, o nosso sangue, o nosso DNA, a nossa história, enfim, que a gente carrega. E eu acho que não adianta a gente lutar contra isso. Uma hora ela sai. Você faz, você briga, você vai, você muda de profissão, você procura, mas depois chega uma hora em que aquilo que está dentro de você tem que sair, de qualquer jeito. Ou você fica frustrado, né? Eu acho que é ruim você viver tendo sempre que sufocar os teus desejos, né? É nisso que eu baseei o meu livrinho, o meu querido Matendo em Linha. É uma linha que se torna a ponte entre o que foi, o que poderia ter sido e o que será. Eu acho que essa é a tênue linha da gente. E isso tudo é realmente um preâmbulo para eu te dizer tomar o assunto da transição de carreira, né? Enfim, eu carrego e eu respeito as minhas raízes, o que foi, o que veio antes de mim, né? A coragem de migrar, que veio dos avós maternos, do meu pai, a capacidade de se reinventar, porque eu tive muitas oportunidades na vida em que eu tive que me reinventar com força. Mas eu acho que todos nós, de um jeito ou de outro. E o valor da diversidade, você ser diferente, sempre diferente da onde você está, daquilo que você quer fazer, você é sempre diferente. E eu sempre carreguei admiração por beleza, por harmonia. E meu primeiro grande desafio foi, logo de pequena, tentar me entrosar num ambiente em que a sociabilidade, apesar de serem raízes iguais, a sociabilidade era muito difícil, era muito seletiva, né? E depois, na minha adolescência, a minha família foi transferida, por causa do trabalho do meu pai, foi transferida para Portugal. E era a época da adolescência, né? Então você já começa ali a ter impactos. Eu tive uma feroz necessidade de adaptação num mundo que era, de uma cultura que era totalmente diferente da nossa, num mundo que era totalmente diferente do nosso, e, e foi um esforço também esse que a gente superou, vai se fazendo, vai se vivendo e aprendendo. Aí, volto para o Brasil. Voltando para o Brasil, Magnólia, parece incrível, mas a pessoa que vai é diferente da pessoa que volta. Sim. É totalmente diferente, mas isso, olha, você pode até dizer, você vai para o Rio de Janeiro, tá? Eu sou de São Paulo. Vou para o Rio de Janeiro, a pessoa que volta do Rio não é mais aquela que foi, né? Então, eu digo isso, isso vale para tudo, para todos nós. Mas quando você tem uma luta como essa de necessidade de colocação, de superação, voltar para cá é difícil, viu? É difícil pra caramba. Então, eu voltei para o Brasil, eu fui fazer faculdade, né? Eu fiz a química, né? E lá eu fui cursar química e ali já tinha
uma maior afinidade com as pessoas que estavam ali. Passou isso, a vida profissional teve início, eu me casei, eu tive um filho, e fui fazer, por uns 10 anos, eu fui praticar a química nas indústrias. Sim. E essa profissão, ela me ensinou a olhar para os fenômenos com rigor e paciência, né? E que são habilidades que eu trago dentro de mim até hoje, né? A paciência e o rigor, sobretudo o rigor, né? Depois disso, a gente resolve emigrar. Meu menino tinha 10 anos de idade e nós decidimos ser empresários na Itália. Largamos tudo aqui. Nossa. Tudo, largamos família, largamos todos, né? E fomos para lá. Mais um desafio. Esse foi um desafio, menina, que eu nem te falo. Nossa. Porque eu fiquei 20 anos fora, né? Lá, na Itália. Eu fui migrar para a Itália. E apesar das raízes serem aquelas, né? Mas é totalmente, é outra chave. Você tem que mudar a chavinha do cérebro, totalmente diferente. E eu tive que, e ainda mais ser empresária, porque eu vinha de um mundo corporativo, né? E foi um desafio fora do comum. Pô, precisou de uma força e eu nem sei de onde a gente pegou. Claro, um se sustentava no outro, mas aqui entre nós, né? Mas foi pesado. Porque você tem que lidar com cultura diferente, né? Você tem que tomar decisões em cenários incertos e aprender a liderar num ambiente novo. São todas coisas que denotam. Já é difícil no Brasil, você imaginar fora. Mas essa vivência, ela ampliou a minha visão de mundo Uhum. demais, porque a gente começa a compreender que o mundo é, é grande, é vasto, mas afinal, não é que é assim tão diferente, né? Não é que é assim tão, mas é vasto sem dúvida, e me ensinou muito sobre resiliência, né? Inovação, e todas essas coisas que dão força para a gente, né? Depois desses 20 anos, voltei para o Brasil. De novo, uma nova readaptação. Num cenário, o Brasil estava num cenário muito diferente daquele que eu tinha deixado. Mas 20 anos num país novo, ele se transforma muito, né? Ele fica muito diferente. Vindo para cá, eu fui trabalhar no laboratório farmacêutico e aqui agora eu estou definida, né, como pela diversidade de experiência. Hoje eu sou essa diversidade de experiência, que é parte essencial de mim. Mas eu, desde pequena, tinha aquela coisa. Eu quero ler, eu gosto de ler. Liam para mim quando eu não sabia ler, depois leram. Depois eu li uma infinidade de livros, uma infinidade de livros. E eu sempre escrevi. Você imagina, Magnólia, que era eu, no período de Portugal, era eu que escrevia para os namorados das minhas amigas, que elas não sabiam escrever, sabiam escrever, claro, mas não sabiam se comunicar como devia, e eu era aquela eleita a escrever as cartas dos namorados. E eu escrevi um monte de cartas. Não é que eu tenha resolvido muitos relacionamentos, mas pelo menos alguma coisa eu consegui ajudar. A transição, então, vamos lá, transição de química para empreendedorismo e para a literatura não foram transições simples. Isso eu devo confessar para vocês. Qualquer transição de carreira não é uma coisa simples. A gente enfrenta uma insegurança natural.
porque você precisa aprender novas técnicas, você está pisando em ambientes onde, se você pisar errado, você acaba, né? Então, não é fácil fazer transição de carreira. Já digo isso para todos que têm essa ambição. Mas foi justamente todas essas mudanças, né, e me mostraram que ciência, empreendedorismo, literatura têm uma coisa em comum, não são assim tão distantes. Todas elas precisam de forte empenho, um fortíssimo empenho e de arte, todas elas. Então, a partir dessa minha decisão, onde eu tive que estudar, eu voltei a estudar, eu fiz escrita criativa, fiz MBA na PUC de escrita criativa, no MIS, no Museu de Imagem e Som. Hum. Eu participei ouvi muitas pessoas, eu aprendi com elas, aprendo com elas até hoje, aprendo muito. Faço um curso de marketing editorial, porque eu não conhecia nada do assunto. Não conheço pouco ainda, porque é meu primeiro livro, né? E porque você pensa, né? Ah, eu vou escrever uma história, a história é boa. Nossa, todo mundo adorou. Mas você vê depois que a coisa não vai, né? Não vai. Você tem que aprender uma série de outras coisas. Você tem que estar, tem que participar de evento, participar de um monte de coisa para que você aprenda. É para a gente que a gente faz isso, para aprender. E para poder fornecer ao leitor aquilo que o leitor merece, né? Porque Sim. o leitor, o leitor merece ser levado em consideração em tudo, na forma como você o trata, no carinho que você tem pelas coisas que você é, leva avante com ele. Enfim, cada troca realmente é ponte, né? É ponte entre o leitor e você. E você tem que respeitar essa ponte. Tem que manter ela limpinha, limpinha sempre. Sim. Então, esse aqui é o resumo da minha história. Sim. E eu gostaria que ajudasse muito quem vai fazer essa transição de carreira, de qualquer coisa para qualquer outra coisa. Sim. O que eu disse, é difícil? Super difícil, é muito difícil, mas vale a pena? Super vale a pena, super vale a pena. Porque são todas experiências juntas que você carrega. E você vai carregando essas experiências e te definem, entendeu? Então, eu hoje escrevo, mas eu escrevo, por exemplo, dando um olhar bastante científico na coisa. Meu livro não tem nada de ciência, tá? Nada. Ele são livros de contos, contos românticos, mas que levam em consideração a tênue linha, a linha que une você aos seus ancestrais. E eu acredito piamente nisso, né? Na teoria do evolucionismo, de Darwin, todas essas coisas, eu acredito e levo avante. Então, é a pessoa que teve todo esse monte de experiência na vida que está escrevendo, entendeu? Então, eu acho que isso é, 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 você nunca joga fora o que você é. Nunca. A transição de carreira, né? Nunca. Em ocasião nenhuma. Eu acho que é a coisa mais importante a ser destacado dessa minha, dessa minha reviravolta de vida, né? Digamos assim, é Sim. isso. Carrega, carrega o que você é, que o que você é te define. Eu acho super interessante essa sua colocação, né? É uma história maravilhosa, claro que aqui é um resumo do que é tudo isso. Mas, assim, o que é mais interessante, Sandra, é poder ter uma transição de carreira, entender essa dificuldade, mas o não desistir, né? Porque se você tem um objetivo, você tem que seguir, né? Ir ali, pegar aquela linha e seguir
porque senão você nunca vai conseguir fazer uma transição de carreira, porque é difícil, né? É muito difícil. É doloroso, além de ser difícil, é doloroso, te digo, viu? Porque passar de uma coisa para outra exige muito de você. Dá medo, né? A pessoa tem medo. É, Insegurança, exatamente, as inseguranças, as dificuldades em si, né? Aí você vê, você já é uma pessoa que vem da química ali, toda, né, estruturada, com os estudos, enfim, métodos, né? Tudo certinho, sim, então, tudo cronometrado. se E não dá, se aí, não explode. se não explode, é isso. É, E você vai para uma carreira onde você, a melhor parte você sabe escrever. Só que não é só isso, né? Quando a gente escreve um livro, a gente tem que estudar porque a gente precisa divulgar esse livro, a gente precisa saber falar bem daquele livro, você tem que entender, fazer estudos de outras coisas relacionadas àquele livro, né? pesquisar muito. Muita pesquisa. E a Imagina, imagina que o meu livro, ele tem muita coisa, como ele fala de ancestralidade, ele tem muita história, coisa de história. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todos períodos, né, que você tem que saber assim, porque senão o que, que você vai passar para o teu leitor? Coisa errada? Não tem como. exatamente, Não tem como, você tem que pesquisar e pesquisar muito. Mas essa é a fase da escrita, é a fase gostosa, sim. né? O que vem depois é fogo, gente. Eu digo de verdade para você. Exatamente. E principalmente quando a gente tem um objetivo, porque quando a gente escreve a princípio, a gente não tem aquela coisa, ai, nosso livro vai chegar onde? Só que a gente começa a descobrir ali no meio do caminho, já dentro do furacão, que ele pode chegar a tal lugar, a tal isso. Aí a gente começa a estudar. E começa, eu preciso alcançar quem? Quem precisa ler esse livro? Quem que precisa conhecer essa história? Né? E eu acho muito interessante. Então, é muito bom esse tema da transição que você trouxe, porque é isso. É em meio à dificuldade a gente saber que existe um processo, que existe algumas vitórias, né? Algo que você vai colher lá na frente que você nem sabe que vai colher, porque você está se arriscando. Mas o Exatamente. arriscar-se faz necessário quando você quer fazer uma transição de carreira ou de qualquer coisa na sua vida, né? A É, mudança, ela gera um desconforto, mas porque lá na frente essa mudança vai te trazer algo muito melhor. certamente. Certamente, a transição, ela sempre traz algo de melhor para nós. Exatamente porque o processo enriquece você, antes de mais nada. É Todo esse isso. processo de enfrentamento das dificuldades, ele enriquece a pessoa, antes de mais nada, né? Então, exatamente, eu separei aquela frase porque eu acho que é exatamente aquilo que a gente deve pensar. Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido, entendeu? Então, Exatamente. perfeita essa frase dela, e acho que ela deve ter tido é, muitas transições até chegar aí, inclusive Sim. de renegar a própria feminilidade dela, né? Que ela era uma Isso. escritora, teve que renegar a própria feminilidade numa época em que ou você era homem, você não valia, ou você valia pouco, né? Exatamente. Mas é isso. E é com base nesses nossos antepassados, toda a nossa ascendência, as pessoas que aqui passaram e fazem histórias, né? É que hoje a gente está aqui tentando fazer algo, deixar um legado para a nossa descendência, né? Óbvio, óbvio. Nós somos fundamentalmente uma união
daquilo que é geneticamente a nossa genética, né? E a forma como nós respondemos ao ambiente. Todas essas coisas, elas ficam na nossa, no nosso, na nossa pessoa e passa para frente. A forma como você reage, por exemplo, basta dizer do homem das cavernas, tinha fome, tinha que caçar. Tenho fome, vou caçar. Então ficou. Eu tenho fome, eu tenho que procurar comida. Isso é, né, só para te dizer uma coisa mais primordial possível, né? E essencial. Tenho fome, tenho que procurar comida. Até a forma como você reage diante de um fenômeno, diante de, um, de uma coisa ruim que te acontece. Veja, eu tive. Nossa, tem um bicho aqui bem grande, mas desculpa. Olha, eu tenho pavor de inseto, gente. Você acredita? Eu tenho pavor de inseto. Olha, uma mulher com a minha idade, eu tenho pavor de inseto, mas tudo bem. Deve ter explicação. Mas, olha, Magnólia, agora, falando em termos bem pessoais, eu tive que passar também por problema de saúde, né? Um problema de saúde grave, grave. E eu fui obrigada, nesse problema de saúde, a fazer o exame genético. Isso foi em 2023, né? Quando eu já tinha uma ideia, mais ou menos, dessa minha transição de carreira, em 2023, aconteceu o que aconteceu, e eu tive que fazer esse exame genético, de ancestralidade, uma série de coisas. E não é que eu tive resposta para um monte de coisas? A Nossa. partir desse exame, eu li, reli, trili, olha, aquilo lá eu mastiguei, e eu compreendi tantas as minhas manifestações que eram diferentes dos outros. Então, isso eu acho que comprova aquilo que eu sempre senti, né? Que você é um apanhado daquilo que aconteceu com seus ancestrais, com a sua família. Claro, nós temos que responder ao ambiente, como eu falei, né? Está em fome, vai comer. Mas nós respondemos a esse ambiente de uma forma particular. Cada um responde de uma forma, né? Sim. Um se ofende, outros vai procurar outra coisa, outro... enfim, cada um é de um jeito. 100% isso vem de uma de um imprinting, de uma marca que você tem no seu sangue. Entendeu? Eu acredito plenamente nisso. Segui com a tênue linha, né? A partir disso. Agora eu ainda estou em tratamento, tenho alguns anos ainda para me tratar, mas foi realmente uma revelação para mim. E eu E, diga. e quando você estava doente, você teve esse problema de saúde, você acredita que toda essa tua resiliência de vida, na sua área profissional, em todas as vivências que você teve desde da tua família, teus pais, essa mudança de país, né? E depois esse retorno para o Brasil, ida novamente para a Europa. Você acredita que tudo isso te ajudou também nesse processo de luta, de cura, enfim? Magnólia, sem dúvida alguma, porque são coisas pesadas, que você tem que ter muita força. Uma mulher que passa por tudo isso, ela realmente sai diferente. E não tenha dúvidas, tudo aquilo que eu passei ajudou. Ajudou. O fato de eu estar aqui com você é fruto disso também. Porque eu poderia estar chorando pelos cantos, né? Mas não, eu estou aqui com você, eu adorei te conhecer, quer dizer, eu estou juntando pessoas que me fazem bem, né?
e coloco você no meio. Então, eu acho que vale a pena. Nossa, vale a pena você ter essa força para você superar todas as suas dificuldades. Eu acho incrível, assim, né? Eu conheço um pouquinho, você me contou lá do seu problema, do problema que você teve. E eu acho muito interessante que algumas pessoas, ela realmente, elas já entram num problema, né? Numa vibe, vamos falar assim, de tristeza, de culpar Deus, de culpar a si, de culpar o outro, enfim, né? E muitas das pessoas que eu conheci que já superaram doenças graves, elas têm uma paz dentro delas. Elas têm assim algo muito bom que é você olhar e você ter a certeza que tudo é possível, sabe? Porque às vezes a vida ela nos deixa desanimado com algumas coisas, né? A Meu gente Deus, vai claro. E quantas? São tantas coisas e vai nos desanimando. E o que nos mantém aqui, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Então eu acredito na força, né, espiritual, mas eu acredito muito nisso, que as histórias do outro, ela nos fortalece, Sim, sabe? sim, 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 sim. O Aí a tempo, gente começa, você a pega gente exemplo, né? Você pega exemplo do outro. Exato. Aí você começa a olhar para a superação do outro, você começa a olhar para as mudanças do outro, e você começa a olhar para si e olhar para seus problemas ou para as mudanças que você pretende fazer, e você começa a acreditar que é possível. Sabe, Sim, Sandra, é maravilhoso. Eu amo fazer o MotivaCast assim. Eu acho que é uma coisa que eu me encontrei muito. Eu posso estar super cansada. Já aconteceu de eu fazer semana, até dois na semana por conta de agenda, mas é algo que me realiza muito, porque cada vez que eu posso falar assim, cada vez que eu tô ali me esvaziando, me vem histórias que me enchem e me transforma também. claro, natural, natural. Isso eu repito, você tem que estar rodeada, as pessoas têm que estar rodeadas sempre de motivação, de pessoas que te empurram para frente. Você estar com pessoas que te jogam para baixo, você não tem força para lutar. Então, Você fica numa nuvem, né? Naquela nuvem é, presa ali, não é, consegue sair, naquela é, turbulência, vamos falar assim, né? exatamente, exatamente. O que são É incrível. esses relacionamentos entre marido e mulher ruins, né, abusivos. Isso acaba com a mulher, especialmente com a mulher no caso, né? Porque você não sabe para onde ir, né? É, Você não tem suporte, você não tem rede de apoio, você não tem nada, tem nada, né? Aí, mas você tem que encontrar força dentro de si para você superar esse tipo de coisa, né? E você supera, você consegue, a gente consegue. A gente tem muita é força dentro de isso, si. né? Eu É. acho que assim, que é tão maravilhoso que não tem assim, às vezes, nenhuma explicação lógica, né? Não, não Parece, tem. não tem uma explicação lógica de tão grandioso que é. Claro, é normal que as pessoas, eu vou te falar como uma pessoa, é, é normal que as pessoas deem essa justificativa a Deus, né? Por quê? Porque Deus é tudo, né? É Sim. tudo. Uhum. Tá. Mas vamos deixar Deus que é tudo e vamos ver alguns degraus abaixo, vamos olhar para nós mesmos. E muitos degraus abaixo, diria. E, e vamos olhar para nós mesmos, veja aquilo que você consegue. Você senta, pensa e diz: olha, eu vou fazer assim, assim, assado. Por quê? Porque isso é bom para mim. Porque isso vai me ajudar, não sei, nisso, naquilo e naquilo outro. E fazer.
montar um plano de vida teu, isso a gente nunca faz. Não adianta, Magnólia. A gente não senta e faz o plano de vida Sim, quando tem 30 anos de idade. E esquece. Não faz. Não faz. Porque a gente está pensando que consegue tudo, que vai em frente, vão arrebentar. é Esquece. isso. Chega nos 40, nos 50, nos 60. Aí você pode sentar e falar o que eu vou fazer do resto da minha vida. Sim, É um momento em que você diz, olha, eu vou fazer isso que é aquilo que eu quero fazer. Isso e aquilo. Para tanto, eu preciso disso, disso e daquilo. E catar lá no seu passado, catar as suas experiências, seguir em frente e ter coragem. Meu último conto do meu livrinho, meu último conto, meu querido livrinho, ele fala de mim. E o último conto fala dessa minha experiência com a doença. uhum, Mas eu falo de um modo tão positivo. Quer dizer, eu fiz com que aquela doença se transformasse em algo bom. Eu olhei o lado bom daquilo ali que estava acontecendo, claro, em modo ficcional, tá? sim, Eu dei superpoderes para a Silvia, que é a protagonista desse conto. Eu dei superpoderes para ela. Mas é tudo uma forma de você transferir um problema para uma coisa boa, né? sim. Esse superpoder dela, ela era uma pessoa que ajudava muito outras pessoas, inclusive a última pessoa com que ela ajuda foi uma coisa reveladora e fez bem para todo mundo. Então, é isso que eu acho, sabe? Você ter a possibilidade de sempre olhar para dentro, ver, olha, por que eu estou respondendo dessa forma para essa coisa que está me acontecendo? Olha para os seus pais, olha para os seus avós, que são aqueles imediatos que a gente tem, assim, né? Que você conhece. Para sua tia, para o seu tio, olha para esse panorama. Veja o que eles fizeram diante de problemas não iguais, porque nunca são iguais, mas do mesmo tipo, que te pedem para você reagir de uma certa forma. E veja o que eles fizeram. E veja quanto daquilo que eles fizeram cabe em você. Às vezes, o que a mãe fez não tem nada a ver, mas o que o pai fez tem. Às vezes, uma tia, um avô, uma avó, alguém, alguém vai responder ao problema da mesma forma como você deve responder. E aí você colhe a experiência dessa pessoa. E até porque você pode testar, né? Por exemplo, aquela história do meu antepassado lá, sei lá, do meu pai, um exemplo, da minha mãe. Sim, Eles acertaram nisso e erraram nisso. E aí você tá aprendendo, né? Você, exatamente, você tá exatamente. aprendendo. Porque nós, seres humanos, nós temos mania de acharmos que somos autossuficientes. Não, E acharmos que, agora eu sou o bambambam, né, disso, eu sou aquilo. Não. Quando 30 você anos, olha, 30 anos de idade. é, aí É assim, você olha e depois você começa a perceber que você aprende com o teu passado muito, muito. Aí, às vezes, a sem pessoa fala dúvida. assim, relaciona com estudo. Não tem a ver com estudo, tem a ver com experiência. A Magnólia, olha, o estudo é indispensável, tá? Sim, Indispensável para você chegar a, a, ao ponto de entender isso. Eu não digo estudo aquele da escola, em que você fica sentadinho sim, o ali. acadêmico. Não, Exato. não necessariamente. Você tem que ler, você Sim, tem que conversar com pessoas que têm alguma coisa para te dar. Por exemplo, aquilo que a gente está fazendo aqui, eu espero que sirva para alguém que tenha, que esteja nos 30 anos, né? E que entenda que daqui a pouquinho ela vai se questionar, essa pessoa vai se questionar. Então, que se lembre da nossa conversa de hoje, né? Então, o estudo acadêmico,
precisa para que você tenha uma cultura, para que você tenha uma intelecção da, do teu entorno, é importante. Mas você precisa fazer muito mais que isso. Não é suficiente o estudo acadêmico. Né? Sim. Não adianta, como você disse, seu bambambam não sei do quê, porque depois lá na frente você vai se sentir sozinho. Vai se sentir Sim. sozinho. Você precisa de muito mais, precisa de muita leitura, de muita percepção, de muita sensibilidade, né, para poder captar as coisas. E você, assim, Sandra, por exemplo, eu quero para as pessoas que falam assim: olha, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de vida, sei lá, uma mudança que essa pessoa quer fazer. Qual que é o primeiro conselho que você daria para essa pessoa? O que ela tem que fazer? Porque ela, eu vou mudar, mas acontece muito, às vezes eu vejo na minha palestra, a pessoa, ela quer mudar de carreira, mas ela não sabe para que ela quer mudar. Não, assim não serve, né? Porque você vai dar outro furo na água. Você vai meter, vai meter os pés ali, não, é aquele famoso que eu te falei logo no começo. Você vai pisar em algum lugar e depois você vai virar o pé. Então, sabe, você quer mudar? Você tem que saber por quê. Você quer mudar? Maravilhoso, mude. Mas você tem que fazer um programa na sua cabeça. Ou se você quiser, escreve. Mas eu quero mudar por isso, isso e aquilo. Não precisa ser para ganhar o prêmio Nobel ou para ganhar o Oscar. Não é para isso, gente. É para dar um passinho pequeno na sua vida. Você quer mudar para poder. Se você falar que eu quero mudar para ganhar mais dinheiro, esquece, também não é legal. Você quer mudar? Sim, mas você quer mudar para mudar alguma coisa dentro de você. O dinheiro, ele vem depois. O dinheiro vem. É Vem se consequência, você. né? É consequência, vem depois. Porque você precisa entender o porquê você necessita daquela mudança. Tá? Porque mudar por mudar é como você. Os famosos, quando a gente é novo, você muda de emprego de 2 em 2 anos. Está indo de um lado para o outro, mas você tem que entender aonde você quer chegar com aquela mudança toda. Vale mudar de emprego de 2 em 2 anos? Vale. Tudo bem. Mas você tem que entender, você tem que ter um desenho maior, entendeu? E que não seja ganhar mais. Porque, de repente, você ganha mais, mas você não é feliz. De repente, você vai fazer alguma coisa que é totalmente diferente daquilo que você tem capacidade de fazer. Capacidade, preparação, vontade, uma série de coisas que você tem que unir. Aí você vai, muda, não, não é isso. Você começa a se frustrar, sabe? Você começa a acumular frustrações. E acumular frustrações é pesado, porque depois você desanima e desaba. Aí você vai ser aquele tipo de pessoa que tem a vibe negativa. Por quê? Não pensou o suficientemente em como melhorar a sua vida. E no que fazer para poder melhorar a sua vida. Sim, realmente, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas sem planejamento. Eu sempre falo, tem que ter um planejamento, tem que ter um cronograma. Ah, a mudança ela é simples, mas você tem que fazer mudanças, embora sejam simples, mas sejam significativas. Claro, sem dúvida alguma. Veja. Aí você tem ali um objetivo. Você não vai ficar numa situação de fazer mudanças que vai gerar, como você falou, frustrações. Aí vai te desmotivando de tal maneira que você não consegue fazer nem as pequenas mudanças. Exatamente. Desmotiva, frustra. A pessoa frustrada, ela cai em depressão, cai em falta de confiança em si próprio. E a pessoa frustrada, ela começa a reduzir a sua vida. Em vez de ampliar, ela reduz.
Então, aquela meia dúzia de coisas que ela está acostumada a fazer, e ela continua a fazer só aquilo, e não abre portas. É triste você ver um ser humano, né, nessa condição. Não pode. Nós não podemos nos permitir a nós mesmos de fazer esse tipo de escolha na vida. Não, isso aí não. Agora, vamos lá. Tem um problema que é aquele dos pais, nossos pais. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi fazer escola porque os pais gostavam de determinada coisa e ela não. Eu vou dar um exemplo genérico. Um garoto que sabe desenhar, que é uma beleza. Super, Uhum. né? Aí, papai e mamãe em casa, todos orgulhosos, né? Falam, olha, ele vai ser um engenheiro e tanto. E começa, você vai ser engenheiro, você vai ser engenheiro, você vai ser engenheiro. O coitado do garoto vai e faz engenharia. E se frustra. Por quê? Porque ele gostava de desenhar. Então, por que não botar esse garoto na arquitetura em vez da engenharia? Ele iria ser muito mais feliz sendo arquiteto, né? Então, a gente tem que olhar também isso, né? O que que nós fizemos na nossa vida por escolha própria e o que nós fizemos porque outros escolheram por nós. Existe toda uma fase em que você faz aquilo que escolhem para você, óbvio. Você é criança, você é adolescente, escolhem por você. Sim. Mas de uma certa fase da vida para frente, se você não fizer aquilo que você está fadado a fazer, que você está escrito dentro de você, você não Sim. pode fugir. Você não vai fugir daquilo que está escrito dentro de você. Se você não fizer aquilo, aí você se frustra. E não é legal. Não é nem um pouco bom. É a importância das escolhas, né? Das escolhas, porque às vezes é nessas questões mesmo. É, aí o pai, por exemplo, pais médicos. Aí o filho acaba indo para medicina só porque os pais são médicos. E aí, de certa forma, ele vai ter mais facilidade na questão profissional, de montar seu ambiente de trabalho e tudo. E às vezes ele quer fazer uma outra coisa que não traria tanto retorno financeiro, mas que ele seria muito mais feliz, Sem dúvida. feliz, né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma pessoa que não está frustrada, ela produz mais. Sim, Ela trabalha mais. Ela tem chance de sucesso muito maior, né? Então, veja, eu passei da química para. Nossa, eu fui cantora, eu fui um monte de coisa. Só não fui pintora porque eu não sei desenhar. Mas eu fiz uma série de coisas, né? Então, você. Eu fiquei escolhendo, eu fiquei procurando aquilo que me satisfazia mais. E é a escrita. É sem dúvida a escrita. Aquela que satisfaz mais a minha pessoa. Ganho dinheiro? Mas nem um tostão. Te digo, não estou ganhando nada. Primeiro livro, eu só gasto, né? Você investe. Você vai para evento, você tem que pagar. Você vai sei lá, tem que fazer uma nova tiragem do seu livro, você tem que pagar. sim. Paga É para só, tudo. é só investimento. Paga para tudo. É, eu sou feliz com esse meu livro. Agora, Sim, claro, tem uma hora que você fala, não dá mais para pagar, né? Aí você procura, você não deve abandonar a escrita, você deve procurar meios sim, para poder conseguir escrever e receber alguma coisa pela escrita que você faz. Ou sim. por exemplo, se você vai dar uma palestra, ela já entra alguma coisa para você, você investe de volta para a literatura. Isso, É, né? exatamente. Então, você tem que utilizar aquilo que a literatura está te dando para você poder passar para frente e, se a literatura não te dá dinheiro, sobretudo aqui no Brasil, menina, aqui é difícil pra caramba, Sim. você vai, você vai procurar.
Tem que procurar para ganhar dinheiro. Tem que procurar meios, procurar forma. E aí entra a importância do estudo. Porque quando você conhece aquilo que você está trabalhando, você descobre que existem algumas formas de você monetizar. Porque a Exatamente. monetização faz parte do quê? Do teu, é a resposta também do teu custo, aquilo que tudo que você tem. Então, esse livro precisa se pagar, vamos falar assim. Precisa se pagar. Então, olha, por exemplo, inocente, antes de editar esse livro, eu falei, a história é boa, tal, então vamos lá que vai, né? E aí, quando eu fui, paguei por todas essas coisas, né? Paguei por tudo. Claro. E quando eu fui fazer o curso, que eu estou fazendo ainda, que eu ainda estou estudando, eu, eu conheci uma coisa chamada crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Eu não precisava ter gasto todo um monte de dinheiro que eu gastei do meu salário mensal, para fazer isso. Existia a possibilidade de fazer um crowdfunding, que é um financiamento coletivo. Enfim, é isso. Eu estou vendo aqui que a Cristina diz que eu me inscrevo em editais. Sim, Eu, é nem, uma forma. eu não sabia que isso era possível, imagina só. Isso digo 4 anos atrás, né? Agora eu sei. Agora Sim. eu sei. É porque, mas só que, na verdade, o que que acontece? A gente começa a escrever, faz o lançamento, cai ali, né? E aí você começa a descobrir coisas, a fazer conexões. E aí você fala, é alguém que fala assim, alguém bacana fala, poxa, vai ser um edital tal. Você já participa do edital X? Aí você, não, não sei. Aí você começa a pesquisar. Aí, por intermédio daquela informação, você já consegue muitas outras formas de realização, né? Tem muitos prêmios que você, Prêmios. que você se. A Laura Verbo é um prêmio, por exemplo. Que Sim, você se inscreve, por exemplo, e você dá o seu livro, e se você passa naquele prêmio, você é editado gratuitamente. exatamente. Então, Então, tem que conhecer as coisas, Magnólia, senão você não faz nada. aqui em casa, a gente fala muito sobre isso. A importância do conhecimento. Né? O conhecimento ele te leva mais à frente. Você sem conhecimento você fica muito mais desmotivado porque você não sabe para onde correr, né? Você não Claro, sabe a gente fala não sabe onde gritar, né? Você não sabe exatamente. onde você grita. E quando você tem esse conhecimento, até o teu nível motivacional É outro. aumenta. E aconteceu comigo. Logo depois quando eu recebi o livro, logo em seguida teve o lançamento, né? Vieram os meus amigos, minha família. Foi uma coisa, uma festa linda, né? Maravilhoso. É maravilhoso. No dia seguinte, eu falei, o que é que eu faço com isso agora? Entendeu? Para onde eu E, vou? e agora? E agora onde é que eu corro? E aí eu falei, bom, tenho que estudar isso aqui, porque eu não sei o que fazer. Aí me inscrevi, estudei, pesquisei, fiz o diabo, e eu estou agora participando de uma série de coisas que me ajudam a isso, né? Olha, depois de amanhã de manhã, eu estou partindo para Poços de Caldas. Eu vou Ah, para vai para Filipoços, Filipossos, eu né? vou para Filipoços. Em seguida, voltando, eu vou para a Feira de Livro do Pacaembu, aqui em São Paulo. Legal. Vou na Flip. A Flip eu vou também. Oba, vamos se encontrar lá, que legal. Vamos sim, vamos sim. Eu vou na Flip e depois eu vou na Bienal de São Paulo. Quer dizer, eu estou com um ano, com a minha agenda do ano toda tomada. No mês de setembro, eu vou fazer um pequeno grupo de reunião lá na Martins Fontes. Tudo para ocupar meu ano dizendo, olha, eu escrevi esse livro, tá? Esse livro foi feito por mim, foi eu que fiz. Então, tudo isso serve justamente para isso, para você.
Mas é Então, isso, né? A mudança, ela traz isso. Ela traz o incômodo, ela traz a transformação, o ela medo, traz o medo, ela traz a dor, sim, mas ela também traz a colheita, né? Então a gente colhe ali também. Então, ao mudarmos ou pensarmos em mudarmos, é desafiador. Ó, a nossa casa, por exemplo, se você mora em um apartamento, a tua casa é toda imóvel planejado. Não tem um dia que você olha e fala, nossa, que saudade daquele tempo que eu podia arrastar um móvel? meu Deus, nem imagina. É, olha, eu moro em apartamento. E agora eu estou desejando, eu desejaria morar numa casa. São Paulo esquece que não dá para morar em casa. Ou você Tem vai em condições. condomínio, não tem. Ou você vai em condomínio fechado, trancado, com 2 portões, ou você não vai. Sim. Então esquece, eu vou ter que continuar aqui no meu apartamento. Mas eu tô aqui nesse apartamento já há 13 anos. Menina, eu quero mudar tudo. Eu Não é? quero mudar tudo. Eu Isso. gostaria de mudar a sala, botar a sala para o fundo, bota os quartos para cá. Olha, eu gostaria de mudar tudo, tudo. O máximo que consegue fazer no apartamento é virar a mesa. Olha, e não pode, olha, no meu caso nem isso, porque se eu virar a mesa eu não entro, não entro. Gente, que Deixa eu falar, loucura. deixa eu falar. Eu estou escrevendo o segundo livro. Eu já comecei a escrever. Não vai ser um livro, porque olha, a gente cai, a gente se machuca, mas a gente levanta. Exatamente. Então, eu já estou escrevendo o segundo. O segundo livro, agora, eu estou escrevendo com muito mais conhecimento de causa, né? Eu não quero, agora, eu estou fazendo, o meu primeiro livro é de um amor, de um singelo, tem essa tênue que mostra em cada conto aquilo que acontece com os relacionamentos, e ele é muito bonito, bonito. Eu não sei se um dia na minha vida eu vou escrever um livro tão bonito quanto este. Te digo já. Por quê? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Agora eu estou fazendo segundo, eu estou gostando do meu segundo. Mas esse tem muito amor, entendeu? Então é muito, muito positivo, muito para frente, muito. Enfim, é uma coisa que faz muito bem. E Você vai lançar na Bienal? esse segundo, não Ainda tenho, não. não consigo lançar na Bienal, porque eu, desse segundo livro, tenho prontos uns 5 ou 6 contos, não é suficiente para um livro, tenho que fazer mais, e ele, enfim, eu preciso sentar com tranquilidade, coisa que eu não estou tendo, não tenho tranquilidade nesse momento, por causa de todos os empenhos que eu tomei, né, por causa desse primeiro livro. E esse segundo livro ele vai tratar do, dos caminhos migratórios, das guerras que nós hoje estamos passando. Eu estou realmente muito impactada por tudo aquilo que está acontecendo no dia de hoje. Sim. Nós estamos com um presidente aí da maior potência do mundo que é doido. E eles estão, os americanos estão se vendo que essa possibilidade dele ser louco é bastante plausível. Né? Proibiram ele de entrar sábado. Uma briga danada, que ele queria apertar o botão da bomba nuclear. Tiveram que tirar o homem de dentro da sala lá onde tem o botão vermelho, tiraram praticamente a força que ele queria. Ele queria apertar. Então, Estamos caminhando para o caos, né? Então é exatamente, preocupante exatamente, tudo que exatamente. acontece no Isso, mundo. isso, isso dá medo, né? Isso dá medo. E é isso que eu te digo, uma pessoa que brinca com o ser humano e que está lá em cima. Então, tudo isso está me impactando bastante, né? E então, estou escrevendo esse segundo livro.
que sempre, como no primeiro, é uma conversa. Né? Eu converso com o leitor, eu falo, olha, tá vendo? Olha o que aconteceu com aquilo outro. Veja, como é que esse daqui foi fazer um negócio desse, aquele outro fez aquilo. Eu converso bastante com o leitor. Essa é a minha forma de literatura. Como eu te disse antes, é uma ponte, né? Uma ponte entre a minha experiência, o que eu sou, e o leitor do outro lado. Sim. É isso. É isso, essa que é a minha, essa que é a minha história hoje, né? Hoje é essa minha história. Não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, mas hoje é essa minha história. Mas é uma história maravilhosa. Mostra seu livro pra gente ver. O título é Uma tênue linha. Uma Tênue Tá? Linha. Quem quiser adquirir esse livro, ele está nas redes abertas ou somente no seu perfil, no Instagram. Olha, tá no Instagram, no meu perfil, mas está na Amazon, em versão e-book e físico, livro físico, e está na Infinity Gráfica, que é a gráfica da Renova Graph, né? Uhum, E eles está à venda lá a um preço promocional um pouquinho mais baixo do que a Amazon. uhum. Então, inclusive para quem é de São Paulo é melhor até porque o livro vem de São Paulo diretamente para São Paulo, O o custo transporte, o custo de transporte é mais baixo. mais em conta. É, a Amazon vem do Rio de Janeiro. Sim, essa live ela vai ficar salva, ela Tá? será publicada no YouTube. Quem perdeu essa live aqui, ela pode assistir tanto no Instagram quanto no YouTube, que eu vou subir, tá, gente? Só um pouco de calma. Até amanhã ela já vai estar ok. Eu vou marcar o perfil da Sandra. Lá vocês podem conversar com ela, você pode solicitar o livro, você gostou da história dela, pode fazer um comentário. Essa live, como fica gravada, então várias pessoas ainda irão assistir essa live, né? Sandra, eu gostaria de agradecer. Agradecer pelo Sou teu eu, tempo, eu que agradeço. agradecer pela sua disponibilidade aqui, né? Falar da tua história, compartilhar um pouco, né, daquilo que você viveu e aquilo que você traz de de bom para nós, né? Possamos aprender com você sobre mudança, sobre transição de carreira, sobre motivação, sobre sentimentos, né? Isso é muito bom e superação. Só tenho a agradecer-te, né? E a todos aqueles que ficaram aqui online, os que entraram, que saíram, aos comentários. Cristina, Douglas comentou, Eliane comentou. E todas aquelas, e mais algumas pessoas que eu já esqueci o nome, gente, mas eu agradeço imensamente, porque é isso que faz a nossa live crescer. Olha, Magnólia, quem tem que agradecer sou eu. Obviamente sou eu, porque esse papo com você foi muito gostoso. Eu falei para você que eu estava nervosa, agora eu estou bem, estou super bem, estou tranquila. Mas olha, realmente eu tenho que agradecer a você, a todos os amigos que estão escutando. Ah, eu estou disponível a conversar com vocês todos. Quiserem tirar dúvidas, conversar comigo, à vontade. E se Meu você livro, meu quiser, livro está à disposição, claro. exatamente. E se vocês quiserem, você, Sandra, é convidada e todos aqueles que quiserem dar uma passada no nosso stand. Nós estaremos ali na Travessa Literária com o stand. Quiser passar lá, fazer uma Bom, foto, fazer um material para vocês mesmos, vai lá, filma, faz material de divulgação. Gente, fique à vontade. É se inscrever para ir à Bienal. E depois procura a gente, porque ainda não estão abertas as inscrições para a Bienal, para a gente passar para vocês qual o endereço que a gente vai estar, né? Vai ser na Travessa Literária, mas ainda não temos o setor. Mas ao mês sim, que vem já teremos o setor certinho. Passa lá, faz uma visita, a gente toma você uma não água, um tenha café. dúvidas. Não tenha dúvidas, estarei lá, com certeza vou abraçar vocês. Fique à vontade. Sandra, um grande beijo Para e você, gratidão, viu? gratidão. Fica com Tchau, Deus. Magnólia, tchau a todos.
Tchau, Beijos tchau, a todos. queridos. Tchau, 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 tchau. tchau.